Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lion Talks. Eu sou Thaís. E eu, Paulo Martins. E hoje o nosso convidado especial vai falar sobre ele que é professor universitário, pesquisador, divulgador científico, nerd, cinéfilo, aquarista. O que mais que o César é? Tem um pergaminho aqui do currículo do César para falar. E ele vai complementar aqui hoje no nosso podcast para falar sobre a parte intelectual da Roda da Vida. Seja bem-vindo, César. Obrigado, bem-vindo, César. Obrigado, meninos. Um prazer estar aqui com vocês. Mesmo. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Ótimo. E como a gente sempre começa... O que vocês querem de mim? Quem é Muita o César? coisa. Cara, isso é complicado. Depois de tudo isso... Então, eu vou resumir isso. Depois bastante. de tudo isso, quem é o Eu César? vou resumir isso bastante. Eu sou curioso. Sou curioso. Não que eu seja uma pessoa curiosa, não, um bicho estranho. Eu também. Também, mas sou curioso. Eu sou curioso no sentido de entender por que as coisas acontecem, conhecer a origem de algumas coisas, estudar isso, às vezes de uma maneira compulsiva. Então, e eu sou chato para isso, né? Porque eu vou mesmo atrás de alguma informação, mas não para mim, não para ficar guardado para mim. Eu sou professor desde os anos 90, desde 1990. Né? Então, estou completando 35 anos em sala de aula. E essa curiosidade, eu encontrei um lugar para isso. Porque essa curiosidade, ela começou a ser transmitida para a garotada em sala de aula. Quando eu comecei em sala de aula, eu tinha uma diferença de idade muito pequena entre os alunos. Então eu estava muito mais próximo deles. Né? Mas o tempo passa para todo mundo. Só que o perfil em sala de aula não muda muito. Né? O professor, ele sente passar o tempo para ele. Mas o aluno está sempre naquela faixa dos 18, 20 e pouquinhos. Né? E você é obrigado a se atualizar. E a tua curiosidade te ajuda muito nisso. Né? E passar aquilo que você encontra, aquilo que você descobriu, aquilo que você passou a entender melhor, passar para essa moçada. Quando há um retorno, é ótimo. É ótimo. Te faz buscar mais ainda, para poder continuar essa troca. Quando não há um retorno, você vai buscar mais ainda. Porque onde é que eu errei? Porque não está dando certo. Porque tem que dar certo. Esse negócio tem que funcionar. E é uma via de mão dupla. Porque não é uma coisa de ensinar. Né? O ensino mecânico que a gente tem hoje em muitas instituições. Né? 1 mais 1 será sempre igual a 2. E aquele raciocínio cartesiano, lógico, que não muda de jeito nenhum. Não tem, sabe, você não tem área de respiro, você não tem margem para isso. Não, uma retinha é aquilo e pronto. Não sai da caixinha. Não sai da caixinha de jeito nenhum, Paulo. Não sai. E também não é a questão da educação, aquela educação formal de berço, que vem de casa. Né? É a coisa de conscientizar, né? De provocar. Né? Provocar a pensar. E não a ter pensamentos. Não pegar o do outro, pronto. Mas elabore o seu, né? Crie o seu repertório para você ter condições de opinar a respeito dele. E a tua opinião, isso já é pessoal, isso é mania minha. A tua opinião, ela não começa com eu acho que. Tem uma piada que a gente faz a respeito disso que é maravilhosa. Eu acho que. Pera, ninguém perdeu nada para você achar. Concordo. Né? Então vamos elaborar um pouco melhor isso. Tua opinião a respeito do copo d'água. Ele está meio cheio, meio vazio. Isso é um exercício em filosofia que a gente faz em teoria da comunicação semiótica, né, que a gente faz. Né? A pessoa que está com muita sede, copo pela metade, ele está meio vazio, porque está com muita sede, não é o suficiente. O cara que está enfastiado, que não aguenta mais tomar água, o copo pela metade está meio cheio. Mas na verdade ele está pela metade. Tá. Se você tem esse repertório, você tem esse raciocínio, você consegue opinar. Isso é uma provocação.
E essa provocação, essa é a via de mão dupla. Porque quando alguém lá na frente, isso parece óbvio falar dessa maneira, mas quando alguém lá na meiuca vira e fala assim, não entendi, explica diferente. Ixi, o que eu faço agora? Por onde que eu vou? Gente, mas eu expliquei. Eu vou desenhar. Né? Eu vou desenhar. Aí você desenha e vira assim e fala, ainda não entendi. Como é que eu aplico isso na minha vida? Show. No dia a dia. Putz, aí já muda tudo. cai no teu colo. É. É isso que eu esperava. É isso que eu esperava. Então, num certo momento também, é outra brincadeira que eu sempre fiz, né? Eu entro em sala de aula quando a turma tem essa química, e 90% das vezes tem esse tipo de química, né? Primeiro porque eu sou cara de pau pra chuchu. Então eu já me enfio na moçada, já começo a conversar com eles de boa, meio igual para igual. A brincadeira que eu faço é assim, eles estão me pagando para fazer um negócio que eu gosto. Eu não acredito. Eles estão me pagando para fazer um negócio que eu gosto. E por muito tempo eu não me vi fazendo outra coisa que não fosse em sala de aula. Em 2020, deu o estalo. Exatamente devido àquela restrição toda da pandemia. Você ficou preso, travado, né, numa situação de terror e pânico profundo. Né? Coisas que muitas pessoas não sobreviveram nem devido à pandemia e não sobreviveram nem Adaptação. O emocional, o psicológico, aquilo ficou dilapidado de uma maneira irreversível para muitos. E tem muito aluno nosso que é geração pandemia. Eles começaram sua vida acadêmica, eles começaram sua vida como pré-adolescentes trancados em casa. Às vezes numa situação de uma família completamente disruptiva, que só naquele momento o pai e a mãe descobriram que tinham um filho. Porque até então, acordavam de manhã, colocavam no carro, deixavam na escola, pegavam no fim da tarde, botavam para dormir e segue a vida. Então, nossa. O cuidado ali que tem. Não há uma coisa, né, do pai acompanha. Eu não tenho filhos, né? Foi um percurso da minha vida, né? Meio por opção, meio... Não tenho filhos. Fica mais fácil assim. Mas você, tipo, tá satisfeito com essa escolha? Estou satisfeito 90%. Então... 90%. Porque há a falta de uma continuidade sua, né, independentemente de ser biológica ou não. Né? Mas há a falta dessa continuidade pontual. Eu brinco que eu tenho, nesses 35 anos, milhares de filhos. Alguns reconhecidos, outros não. Que se eu encontrar com ele hoje, em qualquer lugar, eu falo, putz, esse fulano, a gente se encontrou e sai braço dado, batendo papo, brincando, uma conversa deliciosa. Tem outros que não, que cumprem tabela e respeita-se isso. Mas essa construção toda, ela foi viável para mim exatamente pela condição de curiosidade. De querer entender, querer saber mais. Eu tenho poucas restrições em relação a isso. Né? Pouquíssimas restrições. Coisas que eu digo assim, que eu prefiro não saber disso. Eu tenho uma restrição, isso é psiquiátrico. Eu já fiz terapia, inclusive, para entender isso, mas tanto eu quanto a psiquiatra desistimos. Porque, eu tenho uma coisa com a área da medicina que é terrível, gente. Eu não consigo lidar, sabe, aquela coisa de cirurgia, abrir o corpo, mostrar, fazer gente, não dá. Anatomia, aquela coisa de abrir e mostrar por dentro. Gente, não, tá bom assim, deixa assim do jeito que tá, fechadinho. Fecha tudo. Não precisa abrir e mostrar como tá lá dentro. Eu tenho uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu entendo como funciona isso tudo. Só que não me peça para fazer isso na prática, porque eu não vou fazer nunca. Eu jamais cursaria algo assim. Eu jamais estudaria isso assim para virar um cardiologista, um neurologista, um qualquer ista que seja da área da saúde. Nunca. Nem o enfermeirinho básico. Nem nada. O estudo da mente está só aqui mesmo. A parte neurológica, a parte neuronal,
cognitiva, puta, isso tá fácil. Agora, chegar e falar assim, isso aqui é um cérebro, não faz isso. Não precisa, pra quê? Não, foi desnecessário. Não tem por onde. Tem uma professora, amiga nossa lá da área da saúde, numa das unidades da universidade, que ela chegou um dia e falou, você está estudando tal, não sei o que lá, que ainda na época se falava muito de neurônio espelho, que não existe, é uma bobagem. Caiu essa teoria, né? Você está estudando isso, tal, não sei o que lá. Ela falou, deixa eu te mostrar onde fica. Ela abriu um jarro e mostrou um negócio esquisito, cheio de alfinete. Eu olhei para aquilo e falei, eu já vi isso em alguma fotografia. Isso é um cérebro humano? É um cérebro humano. Eu comecei a sentir escorrer o suor frio. Falei, não dá, gente, não faz isso comigo, não pode, não dá. Então tem algumas, mas fora isso, é curiosidade. É querer saber por quê. Não para encroar, eu sei tudo, não sabe nada. Bobagem isso. Mas, de alguma maneira, eu consigo trazer isso para uma sala de aula. Eu consigo forçar um pouco a coisa fora daquele conteúdo quadrado, da regra do jogo. Olha, você vai falar sobre isso só. Eu não posso sair disso? Não. Eu vou dar um jeito de fazer. Vou quebrar essa parede. Tu fala que não pode, é aí que eu faço. É infernal isso. Mas é assim, para trazer mais repertório e haver essa troca. Então, é curiosidade. É curiosidade e uma curiosidade, às vezes mesmo compulsiva. Sabe? De entender como é, de saber como é e passar experiência, prática, alguma coisa para quem ainda não viu isso. E quem ainda não viu, ter a opção de dizer, gostei. Não quero isso de jeito nenhum. Sabe? Não dá, por isso que são filhos não reconhecidos. São muitos filhos. São muitos filhos, muitas filhas não reconhecidos. Porque eles têm essa opção. Né? Eu tento facilitar isso para eles de alguma maneira. Sei. São muitas personalidades ali para lidar e aprender a conviver. Demais. Já é uma escola. Eu tenho, olha, meus limites extremos em sala, eu tive uma turma muitos anos atrás com 6 alunos em sala de aula, na graduação, e na pós-graduação eram 11 alunos em sala de aula. Durante a quarentena da pandemia, que era tudo feito por Zoom, né, eu tive, na disciplina de História da Arte, eu tive 853 alunos do Brasil inteiro. Tem que ter fé. Olha, tem. E é assim, em casa, sentado, computador ligado, era muito mais exaustivo do que em sala de aula mesmo, de pé, lousa, aquela coisa toda. Era terrível. Mas eu não desgosto. Foi uma experiência legal. Valeu, assim. Muito. Valeu demais. E assim, né? Você falou que é um curioso e um provocador. Sou. Algum aluno já te provocou? Todos, sempre. Todo dia. Qual foi a maior provocação, assim? Aí é difícil. Talvez, assim, não é pontual, mas é a maneira como a provocação chega. Isso é interessante. Quando eles perguntam por que tem que ser assim. Viu? Ou o cara está querendo tumultuar, e aí a gente pega. Né? Já ganha ali o Você aluno. já dá uma olhada e está querendo tumultuar, você dá um perdido e deixa por isso mesmo. Ou então ele está provocando para sair da caixa, para ver limites. Por que tem que ser assim? É porque você está impondo ser dessa maneira, porque há uma estrutura que diz que tem que ser assim. Quem diz que tem que ser? Por que tem que ser assim? Aí, teu jogo de cintura conta muito. Aí você tem que sacar um coelho de uma cartola e falar, deixa eu te contar como é que funciona o negócio. Funciona assim. E algumas vezes a resposta é aquela mais chucra possível. Né? Por que tem que ser assim? Porque quem tem juízo obedece, quem tem poder manda. Porque
porque sim, e vai porque encerrar. sim, né? Ou você vai mais adiante, quando vê que tem esse campo, e diz, olha, vou te dizer por quê. Por quê? A referência que você tem histórica, social, política, econômica, blá, 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 vem assim, tá, blá, blá, blá. Ah, entendi. Mas então, isso pode mudar. Depende de você fazer mudar. Ah, aí abre o sorriso. Abre o sorriso. Ou seja, eu posso. Posso. Eu tenho condições de. Condições de. Aí, essa provocação é legal. Essa é legal. Mas discernir bem quando é uma provocação só para confrontar, né, que tá querendo bater de frente, quero ver até onde esse cara vai, né? Vou testar aqui o limite e a paciência dele. Exatamente. E quando é, de fato, um cara que está incomodado com aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está vendo. Por que tem que ser assim? Quem me obriga a ser desse jeito? E a sociedade toda, ela tenta te obrigar a ficar na caixinha. Né? Exato. Você que pensa diferente, você é mal visto. Então, aí um exercício que eu faço com eles é assim, vocês têm todo o direito de perguntar um porquê. Porquê coerente. Só que antes de você perguntar, você precisa ter um acúmulo de porquês para construir um repertório. Então você pergunta o porquê de uma coisa, de segunda, de terceira, de quarta. Quando você chegar perto da 10ª coisa que você perguntar porquê, você pode fazer uma outra pergunta que é mais importante ainda. Será? Será que precisa continuar assim? Será que eu posso mudar? Será que isso é bom? Será que isso... Aí brilha o olhinho. Aí brilha o olhinho. Quando vocês conseguirem responder 10 porquês, você pode fazer um será. O será é que vai mudar a coisa toda. Porque se você pergunta será, é porque você já tem alguma opção, você tem alguma alternativa. De tanto porquê já tem, Você já tem aqui alguma coisa. Então, teu horizonte abriu. Uhum. E agora, será? Será Esse que ou se esse? se eu fizesse assim, não daria certo? Será que é assim? Aí o jogo muda. Muda. E é gostoso. É muito legal. Isso é muito divertido. Nossa. Ai, que bom. A gente estava conversando em off, né, da pós-graduação, de tudo. O que você pode falar para a gente, como professor? Depois. É assim. Você tem o ensino fundamental todo, né? Você tem a tua graduação, alguns cursos de especialização, que são pós-graduações, que são lato sensu, que são só mais práticos, e você tem o estrito sensu, que são aqueles mais teóricos, conceituais, mestrado, doutorado, pós-doc, por aí vai. Eles são estruturas formalizadas de ensino. Tá? Que é assim, reconhecidas. Então você faz aquele curso de pós-graduação e você recebe um certificado de especialista nisto, mestre naquilo, doutor naquilo. Tá? Isso é formalizado, é o reconhecimento acadêmico de mercado que a gente tem aqui. Mas o teu processo de conhecimento não acaba nunca. Porque qualquer coisa que você vir, você ouve, você assiste, né? Você ouve, você assiste, você lê. Você está aprendendo algo. E você consegue articular isso com aquilo que você já tem de conhecimento anterior. Então é assim, todo o processo que eu entendo como necessário é de trazer essa formalidade, pós-graduação, qualquer que seja, para o mundo real, para uma prática, para uma aplicação na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso mundo aqui concreto mesmo, né? Por mais estratosférica que seja a ideia, isso precisa ter uma aplicação prática. Aquele conhecimento ele precisa ser usufruído de alguma maneira. Precisa ter um retorno. Aquele monte de livro, aquele monte de autor, um monte de pensador, e o que aquilo traz de fato de diferencial para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para o nosso convívio. Né? Ter isso. Então, em todos os momentos, eu sempre penso em trabalhar essa situação. Né? Qualquer que seja a pós-graduação ou a graduação, que tenha o pé no chão da realidade.
que não é para você isso, é para todos que estão no teu entorno. E hoje, com esse monte de parafernália que a gente tem de rede social, de internet, de escambau, o teu entorno é o mundo todo. É exatamente isso que eu ia ter também uma pergunta nesse sentido. Como você vem se adaptando a essa realidade hoje, toda essa tecnologia, toda essa facilidade de chat GPT, se lidar com um aluno que chega com você com, de repente, uma prova feita pelo inteligência artificial? Exato. Então, aí quando a coisa é ostensiva assim, né, que já aconteceu isso, né? Professor, por que eu fui mal na prova? Foi porque você não acertou. Não foi você. Você não acertou. Mas eu estudei pelo Google. Então você vai pedir para o Google avaliar a tua prova, não eu. Porque eu dei a aula para você. Agora, você pediu para o Google fazer? Não dá. Tem limite para isso. Né? Nada impede você pedir socorro para inteligência artificial, para um chat GPT, uma coisa, pedir um socorro. Agora, pedir para ele fazer tudo é chato para chuchu. É muito chato. Né? Quando você divulga, você abre sem nenhuma fronteira as tuas informações nas redes sociais, você está sujeito a receber retornos desde compatíveis, eles não precisam concordar, mas são compatíveis com aquilo que você falou, até aqueles lá embaixo que falam, você é um chato de galocha, não concordo contigo, blá, 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 e viram um hater. Você está sujeito a isso. Então, precisa ter um certo jogo para entender até que ponto aquele comentário é viável, é útil, é necessário, ou ele está lá só para prazer próprio. Não vou concordar com ele, vou esculhambar com o cara. Te faz feliz? Faz. Eu não tô nem aí. Você fala e você fala o que quiser e eu entendo como eu quiser e fico com o que eu quiser. Né? Não tem muito. Agora, a questão da tecnologia é um problema muito sério porque ela traz é muito fácil. Facilidade. Esses dias eu fui buscar meu filho na escola. Tá lá ele vindo, ele e os coleguinhas dele. E aí, vamos acelerar aqui porque quero descer para brincar. Vamos fazer a lição aqui no carro. No que tá fazendo a lição. Tá lá no livro. Eu falei, eu vou deixar eles fazer. E aí, esse daqui. Aproveita e já faz também, não sei o quê. Mandando o outro também seguir os colegas. Só que eu falei... A má influência. Olha o livro, lê a pergunta. A pergunta estava lá, tipo, sei lá, era uma questão lá no livro e estava assim, de acordo com o texto que tinha lá no livro. E sabe o que eles estavam fazendo? Vamos procurar no Google. E eu falei, não é assim que faz a lição. Aí tá lá, de acordo com o texto, sei que lá. E eles procurando no Google. Eu falei, faz, Luiz Miguel, faz também a lição. Quando chegou em casa, eu falei, pega aqui. Vai fazer. Pega aqui. Eu falei, qual é a parte de acordo com o texto? Tá aqui o texto. Onde é que você colocou isso? Por que tem que procurar na bexiga do Google? Exatamente. Se tá aqui o texto, tá tudo aqui. Exatamente. E aí eu falo, gente, como é que pode... De onde foi que as crianças começaram a tirar tudo? Uma pergunta qualquer. Pede pro chat GPT. Uma coisa qualquer. Procura no Google. Meu Deus, tá aqui a pergunta, tá aqui o negócio, tá tudo aqui. Não tem em outro lugar. Por que vocês estão procurando no Google, gente? Mas quer ver uma coisa? Vocês concordam que é sedutor? Fácil. Você tem um aparelhinho pequenininho na sua mão que você fala para ele e ele te devolve aquilo que você perguntou e fala, como é fácil, é sedutor. Vamos inverter um pouco o jogo. Fazer aquela coisa... Tenho culpa no cartório. Tem alguma coisa que ela é boa cozinheira, você é boa cozinheira. Vamos tentar aí. Tem alguma coisa que você não sabe fazer de jeito nenhum? De cozinha? É. Não, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu vou procurar um jeito de fazer. Aonde? Na internet. Viu? Por que não liga pra avó, né? Não, minha avó tinha um caderninho de receita, mas ela não tá mais aqui. Mas olha que legal. Onde que tá a diferença disso, Paulinho? Tá assim, a tecnologia ela é usada para solucionar um problema imediato, prático. Isso é maravilhoso. Agora, delegar à tecnologia a solução dos problemas da vida,
como a lição de casa, produção de conhecimento, coisa do tipo. Não. Mas o problema não é a tecnologia. O problema é que em nenhum momento nós falamos isso para essa moçada. Nem para nós. Nem para nós. Nós não falamos isso. Então, você não vai resolver esse problema proibindo o celular em sala de aula. Não. Você vai otimizar isso se você criar uma estrutura na qual o celular seja mais um instrumento em sala de aula. Aí sim. Então nada impede de chegar e falar assim, eu preciso que você produza um texto falando sobre o óculos. Faz no chat GPT esse texto. Pede para o chat GPT fazer o texto falando sobre o óculos. Para até fotografar o óculos e mostrar. Faça um texto sobre esse óculos. Pronto. Pum. Fez o texto? Fez. Agora, melhora o texto. Você. Com as suas palavras. Com as suas palavras. Você melhora o texto. Ou você vai fazer o texto com a tua palavra. Com as suas palavras mesmo. O chat fez. Agora, elabora isso. Melhor. Dá uma outra carinha para aquilo que a máquina fez. Isso é um exercício simples de resolver. Agora, é simples de resolver se você tiver a viabilidade. Uma sala de aula com 50, 60 alunos, você não consegue fazer isso. Você não vai dar um retorno condizente para todos eles. Não dá. Mas nada impede de fazer isso no convívio, num momento à parte. Né? Você procurei, mas você não acha que esse texto pode melhorar, não? Pode ser. O que você faria nesse texto? Ou eu trocaria isso, trocaria aquilo, isso aqui ficou feio. Eu não entendi essa palavra. Troca. Muda. Então, você percebe? Ele vira um ponto de partida, não a solução do problema. É isso. Aí sim. Senão a gente vai cair numa situação. Isso foi discutido. Eu posso falar marcas de produtos aqui? Posso? Pode. Tranquilamente. Senão a gente vai cair o que aconteceu há um tempo atrás com Netflix, com a maioria dos streamings, que quando virou sucesso, né, uma característica, um estilo específico de seriado, de filme, Stranger Things, coisa assim, com garotada, a gente começou a... Assim, explodiu seriados com essa característica. Tudo roteiro feito com inteligência artificial. Tudo produzido com algoritmo. Aí você vai ver e fala, gente, mas eu já vi essa história antes. Pois é. Você já viu essa história antes? Só muda o quê? Muda personagem. E agora nem o personagem, porque o personagem se bobear também é inteligência artificial. Também o personagem é feito assim. Então vira um negócio artificial demais, mais do mesmo. Onde está a provocação disso? Não existe nenhuma. Viu? Onde está o você sair dessa caixinha? Para falar, não gostei, vou fazer do meu jeito. Faz! Nada impede. Pode. Mas se eu fizer do meu jeito, será que vai ficar bom? Não sei. Só sabe tentando. Só vai saber tentando. Saindo de uma caixinha e entrando em outra, né? Eu estava chegando também assim, né? A gente falando de livro, acaba chegando as coisas sobre livro. Faça seu R$40, seu livro em 1 hora. Tudo por inteligência artificial. Só dá o tema. Exatamente. Né? E aí você vê, né? Quando você abre ou você recebe que você vai ver, quem lê vai dizer, não, isso aqui é uma máquina que está... Isso não é o César, isso não é o Paulo, isso não é a Thaís, isso é uma máquina. Eu caí numa dessa, agora é a vertente nerdola da coisa. Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Eu curto demais. É um negócio assim... Depois fala dessa retrô toda aí. É assim, esse último filme que saiu, Relíquia do Destino, uma bobagem dessa qualquer. Tava lá, eu curto assim, o filme, o livro do filme, making off, eu vou atrás, nerd mesmo. Vou atrás, ler o que tá, né? Foi escrito em cima do roteiro, tem coisa que do roteiro não vai pro filme, mas tá no livro. Então, legal, vou ver. Tá. Eu fui atrás e falei, não, eu quero o livro desse último filme do Indiana Jones, porque eu tenho todos os anteriores, eu quero isso aqui também. Eu falei, não saiu, não foi. Não foi publicado o livro do último filme, não foi. Mas tinha uma publicaçãozinha lá, americana, na Amazon, tava, olha, tem um livreto aqui que fala desse filme e dos anteriores também. Vi, tava baratinho, falei, vou pedir. Chegou um negocinho grampeado.
Um negocinho grampeado. 2 páginas. Nossa senhora, não, mas é um negocinho folhetinho mesmo. Aquela, sabe, tipo revistinha com grampo? Aham. Bem isso mesmo. Aquele grampo na coluna dela. Eu vi aquilo e falei, gente, mas isso aqui é uma falta de vergonha na minha cara, né? Que isso? Bom, mas de qualquer forma, já que eu paguei, vou ler. Deve estar perdido em algum lugar, deixa eu lá em casa. Vou ler esse negócio. Comecei a ler, tava lá uma coisa assim. Falei, gente, mas esse texto tá ruim. Tá ruim, muito ruim. Bom, li tudo e falou, eu vou ler agora os comentários dos anteriores, os 4 anteriores. Exatamente a mesma coisa, só mudava o título. Eu falei, gente do céu! O cara. Que falta de vergonha deles em fazer um negócio. Aí, obviamente, sim, você cede a tecnologia, não tem por onde. Entrei no site e falei, gente, não pode fazer isso. Aí eu fiz a crítica, né, aquela coisa, quantas estrelas? Se pudesse, eu dava meia, nem isso. Mas como a Indiana Jones dá uma só, porque vocês não aceitam meia. Então lá, escrevi aquela crítica toda, tal, não sei o que lá, tal. E veio depois, né, você é um chato, imagina, que é isso. Não, mas você também, você ainda acha que Indiana Jones é coisa séria? Não sei o que. Pera, mas... E era o quê, então, né? Então, aí vem, né, a coisa do retrô. Quando eu fui criança, quando eu fui moleque, não tinha internet. Não existia internet. Era televisão só. A internet veio muito tempo depois. Com quem eu trocava ideia era com a televisão e com os meus colegas depois, de prédio, de casa, de rua, de escola. Quando a gente parava, você viu ontem o desenho, você viu ontem o filme, você viu... Então, isso se torna uma grande referência, né? Isso é o que desperta, talvez, a primeira grande curiosidade, né? De você ver um filme, ver um seriado, sei lá. Eu vou agora voltar à pré-história. Não faço parte dessa pré-história. Sou jovem. Sou jovem. Eu vou voltar à pré-história. Vou voltar lá. Ela que cutucou com o tubarão. O tubarão também. Vou voltar lá. Lá, anos 70, 60, 70, Perdidos no Espaço. Perdidos no Todo mundo espaço. tem isso na memória, já ouviu falar em algum momento. Aquele robozinho que parecia um tubinho de Yakult, né? Robozinho esquisito, que inclusive tem um em casa. Na estante, tá lá bonitinho, funciona. Tá aquele robozinho, então. Aí você assiste o seriado, você vê o robozinho, faz tudo aquele negócio, aí você para e fala assim, como é que esse robô funciona? Olha a curiosidade. Inclusive isso está no livro. Como é que esse robô funciona? Como é que é isso? Aí você começa a conversar com um, conversar com outro. Lembrando, não tinha internet, não tinha nada disso. Aí chega um maluco que fala assim, tem uma livraria no centro da cidade que eles recebem umas revistas americanas que fala de seriado, cinema, tudo. Vamos lá ver? Vamos lá ver. E a gente entrava na cara de pau na livraria, porque não tinha, né? Entrava na livraria, fazia amizade com o pessoal, tudo moleque do bem. Tudo louco, mas moleque do bem. Entrava, dá uma olhada, aí você pega uma foto do robô, do seriado, aberto, com um cara dentro. É uma fantasia, tem um cara dentro do robô. Meu, que louco! Como é que é isso? Não pode ser. Aí você vê aquela nave que está passando assim, você olha assim melhor, fala, tem um reflexo, é um fiozinho segurando a nave. Caramba, como é que eles fazem isso? Olha a tua curiosidade. E isso é que gera um nerd. A curiosidade dele, não que aquilo seja a verdade absoluta e o mundo real é o que está dentro da televisão, porque não é. O mundo real não é nem o que está do lado de fora da televisão. O mundo real é um troço muito mais esquisito que isso, que a gente vê por aí. A gente está vendo isso ano a ano. Imagina, esta época do ano, a temperatura que a gente tem hoje é um troço... Falamos disso hoje cedo. Não é verdade? E nós temos responsabilidade sobre isso. Então, o mundo real já é discutível. Então, é assim, o nerd ele é o curioso, é o cara que liga os pontos improváveis. Né? É o cara que transforma, sei lá, um personagem de história em quadrinho numa discussão sociopolítica. Né? Que enxerga num personagem de quadrinhos a bandeira de um país no uniforme dele. E você vira e fala assim, pera, mas o que isso quer dizer? E aí, como não existe internet, você recorre a quê? Bibliotecas. Professores. Pessoal que está à tua volta, os mais velhos, que tem mais experiência, aquela coisa toda, né? Você vê assim, escuta, você leu tua personagem? Já li tua personagem. O que você acha dele? Era melhor quando ele lutava contra o Hitler. Quem?
Pera, o personagem de história em quadrinho, ele lutou contra um cara do mundo real. Como é isso? Aí tua cabeça... Isso é um nerd. Não, aí Isso é um agora, nerd de raiz. aí agora você tocou num ponto que a gente... Acho que os novos viram agora isso. Que o Capitão América, ele lutou contra quem? Viu? Isso aí. Isso aí, contra os nazistas. Aí eu preciso, de tempos em tempos, recontextualizar isso. Então, quando o nazista deixa de ser o grande vilão da história com H maiúsculo, eu coloco o russo soviético comunista, eu coloco o Islã, eu vou colocando outros Vou tantos. criando outros vilões. Então eu vou contextualizando, mas pelo olhar daquele homem-bandeira. Daquela política, daquela sociedade, daquela cultura, daquele momento histórico, né, que está lá. Mas está no critério do leitor abrir aquilo, ler e fazer assim, será que é isso mesmo? Viu, será de novo? Uhum. Será que é isso mesmo? E aí você pode opinar, criticar, dar outro viés para isso. Porque naquele momento podia, não podia. Tem uma situação que isso a gente vem passando, né, muito, um revisionismo histórico importante, né? Algumas coisas que tentam apagar da história, dizendo, não foi bem assim, não foi bem assim, não foi bem assim, foi bem pior. Mas tudo bem. Dentro desses revisionismos, existem algumas coisas que são necessárias, que é a dinâmica de uma sociedade, de uma cultura. Você aprimora, você muda, você revaloriza algumas coisas. Por exemplo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele passou a ser visto como um autor com sérios problemas de preconceito e de discriminação. Sérios. Fato, mesmo. Quais foram as sugestões e as opções que eu vi na época? Primeiro era de reescrever os livros de Monteiro Lobato. Vocês estão loucos? Imagina. Vocês vão reescrever uma obra de Monteiro Lobato? Então a gente vai tirar a circulação. Não. Vocês vão... Eu pensando comigo. Uhum. Né, só comigo. E discutindo em sala de aula. A solução é outra. É você, no começo do livro, na introdução, no prólogo do livro, dizer: esta obra foi escrita neste ano, neste período. A sociedade era assim, 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 e retrata, e hoje você vê isso numa série de novelas, filmes, seriados, ela retrata aquele momento histórico. Então é assim, você vai ler sabendo que naquele momento isso era aceitável, hoje não é mais. Mudou a coisa, mas... Mudou. Então você, leitor, depois que acabar de ler Monteiro Lobato, vai saber por que mudou. Tudo bem. Eu não estou nem discutindo se mudou para melhor ou para pior. Estou dizendo que mudou. Então, são tempos diferentes, né? Não tem como ficar... Muito diferentes. E essa percepção, Thaís, ela enriquece. Porque aí sim, hoje você tem condições de ler o Monteiro Lobato e pesquisar no Google por quê é preconceito, porque é racista, porque é discriminatório, por quê? Porque um monte de coisa negativa. Pera, não tem nada de bom? Não tem. Tem isso, desde que você é leitor. Então, percebe? Eu preciso ter um entendimento do meu mundo atual, da minha realidade atual, para consumir essa obra. Porque senão vai acontecer como aconteceu lá, anos atrás, Código da Vinci, do Dan Brown. Uhum. Virou filme, aquela coisa toda. Tinha gente que acreditava que aquilo era de verdade, que aquilo era E sério ainda mesmo. tem gente que acredita. Tem gente que não, mas é verdade, porque lá no Louvre, no subsolo do Louvre, Maria Madalena está enterrada no Louvre. Gente, como assim? Não. Até onde eu sei, até o último Arquivo X que eu assisti, ninguém falou isso. Afinal, existe ET ou não? Então, pera, não é bem assim. Antes de sair falando que é isso mesmo, tem um monte de códigos secretos por trás da Mona Lisa, que a Mona Lisa era isso, aquilo. Eu falei, pera, de onde você tirou isso? Porque o Google disse. Eu falei, não tem nada melhor para procurar, se não ser o Google. Não faz isso. Não faz assim. Procura no Google um livro digital sério que fale sobre isso. Pronto. Agora, perguntar para o Google, isso é verdade? Ele vai dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Não dá. Percebe? O problema não é a tecnologia. É o
que nós fazemos com ela. Exato. E, César, Fala, meu bem. escritor, Como chegou nessa como fase? chegou aí? O César escritor aí com... É o primeiro livro, César? De crônicas Eu tenho outras coisas publicadas, mas são coisas chatas. Literatura acadêmico. Não é acadêmico, gente, é chato, é cabeçudo, coisa que eu não aguento. Não. Que você lê e fala, por que eu escrevi isso? Por que tinha que escrever aquele negócio? Mestrado, doutorado, blá, blá, blá. Então, coisas que saiu assim, meia dúzia de coisas, acabou e sumiu. Ainda bem sumiu, acabou. Mas esse é o primeiro, né, mais popular, são crônicas. E ele começou com provocações. Porque Mostra a capa do... Aqui o livro. Os pequenos pontos de luz. vai aparecer aqui também. Os pequenos pontos de luz. Esse daí. Pode continuar. Que é um... Eu não vou dizer que é um orgulho. Eu não vou dizer que é assim, uma obra de arte. Eu vou dizer que é uma satisfação. É uma satisfação. Porque ele É um desabafo? Em muitos momentos sim, por causa das provocações que eu sofri. Na década de 2020 para frente. Porque em 13 de março, quando o planeta fechou, tudo parou, numa sexta-feira, 13 de março, foi isso. Parou, a pandemia, não tem mais escola, não tem mais mercado, não tem mais nada, você vai ficar em casa. Como assim vai ficar em casa? Foi pior que o plano Collor, lembra? R$50 só? Sim. Pior que o plano Collor, foi bem pior, porque assim você podia se deslocar. Aqui nem isso. Aquilo foi um absurdo. Aí eu me via numa situação de que não tem informação, tem muito mais desinformação, tem especulação, tem um pessoal em pânico, tem um pessoal de boa, férias de ano inteiro, Não, aquilo começou a me... Sério. E chegou um ponto que eu troquei o dia pela noite. Eu dava aula para a turma da noite, ficava acordado a madrugada toda, vendo filme, seriado, não sei o que lá. De manhã eu dava aula e depois à tarde eu ia descansar, fazer comida, alguma coisa assim, limpar a casa, um negócio assim. Eu comecei a ver que aquilo não tinha mais vazão, porque você não tinha um contato coletivo para dizer, nossa, que bobagem que eles falaram na televisão ontem, você viu? Não tinha mais isso. E pela telinha do Zoom ou do celular, do que quer que seja, também não dava. Minha primeira tentativa foi quando eu cedi às redes sociais. Foi nesse período que eu montei Facebook, WhatsApp. Foi nessa, porque não tinha nada disso antes. Foi nesse período. Foi bom, deixa eu ver se eu consigo me manter ligado. Não existia também conectado na minha cabeça. Se eu consigo me manter ligado a algumas pessoas. Mas eu vi que era uma profusão de... mais do mesmo. Não estava dando certo. Aí deu uma madrugada que eu sentei no computador e falei, você quer saber uma coisa? Abri a tela do Word e fui... E não parei mais. Então é um livro de pandemia, um filho de pandemia esse. Ele começou assim. Esse livro ele foi de 2020 até final do ano passado. Meados do ano passado. Tem essa coletânea toda de crônicas. Né? O segundo e o terceiro já estão em caminho. Que são também alguns resgates desse período e daqui para frente. São as provocações. Tá bom, agora que aconteceu tudo, o que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer daqui para frente? Né? Continua sendo provocação. Porque esse daqui, a ideia é assim, esse é o antes. Existe o projeto do durante e do depois. Esse é o antes. Esse é o antes. Então você vai encontrar... Esse aqui é para situar o povo que for lendo, vai situando ali, tipo... O momento histórico, durante e o depois. Vocês vão se encontrar nele. Em alguns momentos. Tá? Algumas coisas, ou em alguma imagem, ou em algum texto, algum parágrafo. Você fala, eu pensei, eu passei, eu senti alguma coisa. Você vai, em algum momento, vai. Porque é o resultado é um resultado coletivo. Daquilo que eu observei, daquilo que eu via acontecendo. De uma coisa que até então a gente só via acontecer em filme ou em livro, aconteceu no mundo real, e não tinha preparo para isso. E continua não tendo. Todo mundo só. Então essas provocações todas, por isso que eu digo que é um livro de provocação,
de chegar no momento de... Se você se encontra lá, por que você se encontra lá? O que te faz se encontrar lá? Isso é confortável ou não para você se encontrar lá? Né? Profundo. Então, não, mas assim, mas não foi pensado com esse viés. Foi uma situação muito mais foi assim, foi espontâneo, fluida. Aqui, ó, Uma coisa de indignação mesmo. águas passadas e um moinho quebrado. Não adianta nada você ter um rio que passa, e o moinho está travado, não sai do lugar e não produz nada. Aquilo está passando e você continua cego porque acontece no mundo. Nossa. Passou uma pandemia. O que você aprendeu com isso? Aprendeu? Você percebe? Tá aprendendo? Gente, não, então, isso é doloroso. Isso é doloroso, porque em algum momento todos nós perdemos algo ou alguém nesse período. Todos nós, direta ou indiretamente. Né? Eu perdi alunos para a pandemia. Perdi uma aluna minha do interior, 19 anos. Partiu. Alguns colegas professores, pessoas próximas, foram embora. Tá. E o que você está fazendo para evitar que isso aconteça de novo? O que você aprendeu? Percebe? O que você aprendeu com isso? Quando a gente falou, né, algumas famílias descobriram que tinham filhos só por causa da pandemia, né? Eu presenciei duas situações terríveis. Uma delas, ainda quando eu morava em outro lugar, em frente de onde eu estacionava meu carro, uma escola, do outro lado da rua, uma escola, tudo pequenininho, tudo garotada pequena. Uma mãe entrou no estacionamento, escuta, a escola lá do outro lado, falando com um rapaz, funcionário do estacionamento, e eu só parado olhando. A escola lá, não vai abrir mais? Não vai, não sei o que lá? Não. Não sei, você tem que perguntar. Não, mas ninguém atende. Mas... Não sei, você tem que perguntar. Não, porque eu tenho que saber, porque afinal de contas eu tenho um filho pequeno em casa, eu tenho que trazer ele pra cá. Surtada. Gente, aquele filho era um problema pra ela. Dane-se a condição de saúde, de segurança, de contágio. Eu não preciso mais daquele menino, não quero mais aquele menino dentro de casa, eu preciso trazer ele de volta para a escola, porque aí o problema é seu. Ela arremessa o filho para dentro de uma escola e vocês que se virem. Ufa, gente, isso é de uma crueldade indescritível. Sério, uma coisa assim... Eu fiquei pensando naquilo, e ela saiu, fumegando com o carro. O rapaz do estacionamento, ele virou para mim, ele olhou para mim e fez: "O que foi isso?" Eu falei: "Pois é." Eu não entendi. E, sabe, ficou assim. Ficou parado, sem reação. Os dois ficamos parados sem reação. E uma outra situação foi quando voltou o presencial de fato. E na sala dos professores, estava lá, sempre fazendo alguma coisa, né? Fazendo uma leitura, uma anotação, qualquer coisa assim. E entra uma colega de outro curso e tudo mais. Ela falou: "Ai, finalmente, que bom. Voltou presencial, aquela coisa toda. Agora sim vou poder fazer uma prova mesmo para valer, não essas provinhas feitas pela internet. Quero ver alguém tirar mais de 3 na minha prova." Que prazer é esse? Gente, isso é alguma coisa muito descompensada. Que veio de um momento onde você foi obrigado a se confrontar dentro de casa. Você não tinha mais o que fazer. Então, né? Relacionamentos acabaram também, né? Terrivelmente, acabaram terrivelmente. Sabe, coisas que você fala... Não. Por outro lado, alguns relacionamentos que eles se fortaleceram de uma maneira que eu considero além de qualquer
convenção matrimonial. Porque são relacionamentos que eles se firmaram, ou eles se estabeleceram num olhar, numa mudança de respiração, numa condição de você parar, olhar para o outro e falar assim, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, porque não está certo fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou brigar? Por que eu vou argumentar? Porque não. Envolve muitas camadas, né? Tanto esse negócio dos filhos como do relacionamento. Porque meio que todo mundo teve que se adaptar e aprender a conviver ali tanto com o marido, com os filhos e tudo. Demais. Coisa que ninguém estava acostumado a, tipo, ficar 24 horas grudado, olhando. Tipo, o que se faz dentro de uma casa? O que uma mãe faz dentro de uma casa? Como que tipo, para homens que não cuidam ali da casa nem nada, tipo, tem tudo isso mesmo dentro de casa para ser feito, gente? Né? Tem uma criança, tem que fazer almoço, tem que fazer isso. Essa criança come, essa tem criança os animais. toma banho. Isso. Né? Um negócio, o início da pandemia foi o pico da adoção de pets. Depois do abandono. O final da pandemia foi o pico de abandono de pets. Uma crueldade descabida. Descabida. Não é possível. Então, esse momento, esse reforço que eu digo que ultrapassa qualquer parâmetro matrimonial é de consciência. Auto. E reconhecimento do outro. Então é assim, o que você de fato aprendeu? Não só sobre você, mas sobre os outros que estão à tua volta nesse momento. Eu acho também que nesse período também, e depois, né? Porque depois acho que entrou mais esse negócio da individualidade. Tipo, você saber o que você gosta, o que você quer, quem é você, para você poder lidar com o outro também. Tipo, eu sou mãe, né? Eu tenho ali os filhos e tal, mas eu descobri que para mim cuidar deles, primeiro eu preciso estar bem, eu preciso saber do que eu gosto, eu preciso entender que, tipo, eu preciso ter o meu tempo sozinha ali, tipo, 20, 15 minutos, 1 hora, um dia inteiro, às vezes. Preciso ter esse tempo, senão eu não vou conseguir lidar com ninguém. Exatamente. Com ninguém. Então, se eu não tenho esse tempo ali para mim, se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar de mais ninguém. Então, acho que foi nesse período também a gente aprendeu sobre isso, né? Porque vivia todo mundo ali no mecânico. 6 horas eu tenho que acordar, tomar café, Exato. levar na escola, trabalhar, não sei o quê. Então, não tinha tanto essa convivência, a pele ali, sentir... Nossa, mas é assim que funciona uma casa? É assim que funciona uma criança? É assim que vive as pessoas? Tipo, não é só sair, acordar, tomar café e ter um café preparado. Porque, né? Tipo, mas se eu não fizer o café, quem vai fazer? Quem vai fazer? Né? Então, tipo, a individualidade foi muito necessária ali, naquele momento. Porque ninguém sabia. Todo mundo estava vivendo ali, automático, mecanicamente, e aprender a saber quem era, o que eu gosto, o que eu faço, para além essa caneta é uma caneta e eu tenho essa caneta, mas por que eu tenho uma caneta? Por que eu tenho que ter essa caneta? Né? Então, tipo, eu acho que foi bem isso também, né? Sim. As pessoas que à nossa volta perceberam essa dificuldade, né? Que não é fácil perceber isso, exige um grau de empatia e de sensibilidade imenso, né? Você se despir mesmo. Não é só do jeito que eu quero, existem outras. As pessoas que entenderam isso, elas perceberam a coisa da individualidade. Você precisa ter o seu momento, o meu momento, cada um de nós. Então, se você percebeu isso, você percebeu a individualidade. Se isso passou batido, a individualidade virou egoísmo. É isso.
Eu vou voltar um pontinho atrás da tecnologia que o Paulinho falou. A maioria dos nossos garotos que estão por aí agora, eles tiveram o período de infância deles com o celular na mão. Eles literalmente cresceram com o celular na mão. Agora, o universo deles é esse. Como é que eu vou tirar isso deles sem explicar? Sem mostrar para eles essa experiência do individualismo, da sua identidade, quem é você, suas necessidades, mas as suas necessidades e a do outro. Como é que fica? Como é que você... Não é? Exato. Tem que casar ali o negócio, né? Tipo, Exatamente. existe eu e existe o outro. Existe o outro. Exatamente. E num relacionamento existe. Tem que juntar. Tem que juntar. Como um bom nerd, tem uma fala em um filme do Star Trek, de Jornada nas Estrelas, A Ira de Khan, que diz assim: a necessidade da maioria supera as carências da minoria. A necessidade da maioria supera as carências da minoria. Onde foi o brilhantismo de uma ficção científica, de uma nerdice dessa? Eles inverterem isso, inverterem esse raciocínio, mostrando que o sacrifício que a pessoa realiza, e não sacrifícios, não precisa ser um sacrifício extremo de morte, mas o sacrifício de abrir mão de alguma coisa inverte. Que é assim, as carências da minoria superam as necessidades da maioria. Aquilo que carece, que falta a você, é muito mais importante do que a grande maioria que já tem. Então eu preciso ter esse olhar sobre o outro, carente, desvalido, necessitado, limitado, o que quer que seja. O que quer que seja. É um pouco, é meio rasante a política de inclusão para isso, mas é você ver o que falta e o que é capaz de ser feito para isso, né? Não se pensa muito isso. Não se pensa muito nessa situação. O incluir com afeto. Né? É o incluir protocolar. Pronto. Fez o que tem que fazer, pronto, está feito, legal. Se bobear, essa inclusão vai reverter em desconto no imposto de renda. Isso me atravessa feito uma espinha de peixe, cara, é horroroso. Aí. É terrível, terrível, terrível. Protocolar. Mas, sabe, então, mas onde está o afeto nisso? Onde está o reconhecimento da identidade, das carências, né, da individualidade? Isso é necessário. Isso é necessário. E essas situações foram as provocações para cá, para ele. Aí escoou. Foi direto. César, estamos aqui no finalzinho. Quero que, antes de nos despedir, você deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Uma coisa que eu falo em sala de aula. Eu falo para a garotada em sala de aula. Sempre que vocês tiverem condições de ter um livro na mão, um filme, um podcast, uma música, sala de aula, vocês tentem agir como uma esponja. Absorvam o máximo possível que vocês puderem. É a melhor coisa que existe, nesse ponto. Segunda coisa que eu falo em sala de aula. Teu conhecimento, ele precisa ser muito parecido com uma pizza. Teu conhecimento, ele precisa ser amplo, mas necessariamente tão profundo a ponto de você ficar fechado na sua própria caixa. Você precisa saber de tudo um pouco, para que teu conhecimento se amplie e você tenha sempre condições de fazer alguma coisa para você e para o outro. Uma coisa é certa, se a gente conseguir fazer isso, vai ser divertido. Muito divertido. É isso. Aí. Obrigada, César, pela sua contribuição aqui com a gente. Prazer estar com você. A gente ficaria horas Prazer, e horas e horas prazer. falando. Tô aqui, tô à disposição de vocês. Se é só a gente acertar agenda, calendário, tô à disposição. Sempre. Sempre Muito é um obrigado. prazer.
Muito obrigado mesmo pela sua Obrigada. contribuição aí. Coisa É. boa. Obrigada, Oh, César. meus amores. E, Muito bom. né, aproveitando, já fala do livro aqui. Está disponível, Pequenos Pontos de Luz está disponível. Depois eu vou pedir para a Thaís e para o Paulinho disponibilizarem também o link da livraria. Tá lá o link da livraria para vocês. Está lá bonitinho. Não tem versão digital, ele é físico mesmo, porque como bom nerd, Pra é livro provocar. físico, é para provocar, para você carregar com ele, né? Andar com ele embaixo do braço, aquela coisa toda, ler quando está na telha. Tá lá bonitinho, pedir para eles, mas é assim, é fruto de muito carinho. Sem dúvida alguma, fruto de muito carinho. Vocês vão encontrar de tudo um pouco aí dentro. E vão se encontrar, espero, e vão esperar pelos próximos que logo chegarão. Tá bom? Tá bom? Obrigada, César. Ótimo. Obrigadão. Ótimo. Muito obrigado. Obrigadão. Bom, você que assistiu até aqui, né? Já curte, compartilha, clica no link que a gente vai deixar aí da livraria, compre o seu livro. O Sérgio já falou tudo aqui que você vai encontrar. Você vai se encontrar, não é isso, Sérgio? A ideia é Você essa. vai se encontrar. E só gratidão. Coisa boa. Combinamos. Ótimo. Vamos seguir.